Olá, bom dia, meus queridos alunos. Aqui é o professor Renan. Bom, nós vamos dando continuidade ao nosso texto sobre autoria e inspiração. Lembra que nós estamos nesse tempo trabalhando uma unidade chamada Conhecendo a Palavra de Deus. Nós falamos sobre a autoria e agora vamos falar um pouco sobre a inspiração da Palavra de Deus. O que você sabe sobre o significado de inspiração? Você sabe do movimento, né? Inspirar. Inspira aí. O que é que você fez? Você pôs o ar para dentro ou para fora? Exatamente, para dentro, né? No sentido bíblico, significa que houve uma influência sobrenatural de Deus por meio do seu Espírito Santo na vida de alguns homens para que eles escrevessem a sua palavra. Desse modo, eles escreviam sem cometer nenhum erro, porque era o próprio Deus quem estava falando com eles. Aí você pode então perguntar, então eles eram robôs? Como robôs eles funcionavam? Não. Deus usou o estilo de cada um deles. Deus falava para eles e eles usavam as palavras do seu dia a dia, do seu contexto social, cultural, político, para que eles tornassem a mensagem de Deus bem clara para todas as pessoas, para que não houvesse dúvida. E em que língua é que a Bíblia foi escrita? Você sabe? Esses escritores escreveram em que língua? A maior parte da Bíblia, né, o Antigo Testamento, foi escrita em hebraico. Há um pouquinho de resquício do aramaico, que também era a língua dos judeus. Mas a maior parte, tá, foi em hebraico. E o Novo Testamento, quando o Senhor Jesus já está presente, foi escrito em grego, né? Porque naquela época a Judéia, a nação toda de Israel, estava sob a égide, sob o controle e o domínio do Império Romano. E o grego era uma língua comum, muito utilizada. Tá? Então foi escrita em grego. Então esses homens escreveram a palavra de Deus utilizando a sua própria linguagem. No Antigo Testamento usaram o hebraico, no Novo usaram o grego. E quem eram as pessoas responsáveis por escrever esses textos? Você sabe que com a evolução da escrita, o material também utilizado vai avançando, vai sendo melhorado, né? Antes havia um tipo de papel feito de uma planta, o papiro, que era onde eles escreviam. As pessoas responsáveis por isso eram chamadas de escribas. Também eles utilizavam peles de animais tratadas, né? Assim como essa planta. Então não tinha a imprensa. A imprensa é uma invenção lá da Revolução, tá? Lá para frente, século XVI. Então aí naquele momento era o papiro ou peles de animais. E esses homens responsáveis por copiar o texto eram chamados de escribas. Esses homens, eles eram copistas que com muita atenção faziam o seu trabalho para que não houvesse nenhum erro gramatical, lexical, sintático, etc, etc. Bom, ainda falando sobre inspiração, nós precisamos lembrar que essa tarefa especial Deus escolheu aproximadamente 40 homens para essa tarefa. E quem eram esses homens? Eram homens comuns, mas eram homens bem diferentes uns dos outros. E isso nos ajuda a imaginar e a refletir que Deus tem um jeito de trabalhar bastante interessante, não é? Que ele poderia ter escolhido como escritores da sua palavra seus anjos. Lembra que lá no início a gente perguntou, né, de que forma, outra forma além da Bíblia, Deus poderia comunicar a sua mensagem? Ele poderia usar os anjos, os arcanjos, ou somente os homens mais inteligentes? Não, mas ele escolheu o quê? Homens simples, homens comuns do povo.
É o Clube dos 40, é assim que nós chamamos. São 40 homens comuns, mas diferentes em diferentes lugares, em diferentes épocas. E aí a gente fala então sobre localização e época, né? Esses autores, além deles terem profissões diferentes, serem pessoas diferentes, muitos deles nem se conheceram porque eles viveram em épocas diferentes. Moisés, que foi o primeiro escritor, viveu aproximadamente 1500 anos antes de Cristo. E João, apóstolo de Jesus, que escreveu o último livro, o Apocalipse, foi escrever quase 100 anos depois de Cristo. Então, quer dizer que o trabalho desse grupo aí de 40, do clube dos 40, levou mais ou menos 1600 anos para ficar completo. Eles também viveram e escreveram em lugares diferentes. Moisés escreve entre o Egito e Israel, ali a terra prometida. Salomão escreve já em Jerusalém. Daniel escreve na Babilônia, era um cativo, hoje é o atual Iraque, né? Paulo e Lucas escreveram em diversas cidades da Galácia, que atualmente é Turquia e Grécia. Então isso nos mostra e nos leva a refletir como a Bíblia é um livro sem igual. Qual é o livro que você conhece que foi escrito dessa forma, dessa maneira, com homens diferentes, em épocas diferentes, num período de 1600 anos, comunicando uma mensagem em que há beleza e que há harmonia, em que nenhum deles se contradiz com o outro? Que outro livro há? Não existe. Somente esse livro é inspirado por Deus, escrito por homens comuns e diferentes tempos e lugares. Mas não basta saber que Deus fala conosco por meio da Bíblia. O que é mais importante é escutar e obedecer o que ele fala conosco. Lembrar que Deus usou homens simples para escrever a sua palavra e que ainda hoje ele procura usar pessoas simples como cada um de nós para continuar anunciando a sua palavra. Quando você precisar saber o que é melhor para a sua vida, procure a palavra de Deus. Ela é luz que ilumina o nosso caminho. O salmista diz que ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, tá bom? Gente, continuem focados nas atividades, tá bom? Agora, nesse momento em que nós não podemos estar presencialmente, como alguns de vocês haviam voltado, continue enviando para o aplicativo da escola. Eu estou lá fazendo a devida correção, tá bom? Até a próxima aula, tá, gente? Se cuidem. Forte abraço. Tchau, tchau.